Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 15 de maio, nós vamos meditar de Jó, do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar o livro de Jó. Ontem nós finalizamos o livro de Esther, né? E Esther, ele está na classificação dos livros poéticos, né? O livro de Jó também. E o livro de Jó, ele é um livro muito especial, porque ele é um livro que retrata a era patriarcal. Talvez tenha sido o livro de Jó o livro mais antigo, né? Escrito. Não se sabe quem o escreveu, mas possivelmente era um homem, sem dúvida, muito sábio, muito culto, né, com muitas aptidões literárias, porque os assuntos eles são muito variados, né, o desenvolvimento, fala muito de astronomia, de animais, né, então nós vamos ver muita coisa, realmente um filosofar, né, no livro de Jó. E é um livro assim que nos traz uma reflexão muito grande, porque ele fala do sofrimento humano. Até então, se pensava que o sofrimento humano era apenas e tão somente decorrência do pecado, né? E o livro de Jó, ele já começa a dizer para nós quem era Jó. O capítulo 1 fala que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, é o primeiro versículo do livro de Jó, né? A localização dessa cidade de Uz aqui, ela, apesar de ser uma cidade muito próxima ao deserto, era uma área muito fértil e era uma área assim que foi o suficiente para dar a Jó uma prosperidade muito grande, né? Ele tinha muitos rebanhos, muitas plantações, e a gente vai ver isso no decorrer do livro. E o texto fala que nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, né? Então, 7, 8, 9, 10, ou seja, Jó tinha 10 filhos. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros. Então, ele vai falar no início do livro a possessão. Então, ou seja, Jó, ele era um homem rico, íntegro, reto, temente a Deus, desviava do mal, tinha uma família bonita, numerosa, ele tinha 7 filhos homens e 3 filhas mulheres, né? E o texto fala de quão grande era a riqueza de Jó, né? Os seus filhos iam à casa um dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as 3 irmãs, e comeram e bebiam entre eles, né? Ou seja, era uma família feliz que Jó tinha. Decorrido o turno de dias dos banquetes que os filhos deles davam, chamava Jó os seus filhos, ou seja, né? Ele era um pai presente, um pai que exercia a sua autoridade de pai. O texto fala que levantava de madrugada, ele oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois ele dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim fazia Jó continuadamente. Olha que ensino Jó nos traz sobre o cuidado espiritual com a nossa família, né? Ou seja, mesmo os filhos dele sendo grandes, tendo as suas próprias famílias, Jó continuava, sabe, a interceder e a pagar um preço, ou seja, levantava de madrugada, oferecia holocausto em favor dos seus filhos. E aí, então perguntou, né, o Senhor, o texto fala que num dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também no meio deles Satanás. Então perguntou o Senhor a Satanás:
De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Você acha que hoje ainda é diferente? Ele continua na mesma prática. E perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Olha só, quem está falando isso de Jó não é os amigos dele, é o próprio Deus. Que coisa extraordinária, não é? Queira ser conhecido de Deus, né? Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó deu balde, teme a Deus? Acaso não o cercaste de sebe, ele e a sua casa e tudo quanto tem, a obra das suas mãos, o abençoaste e os seus bens se multiplicam na terra? Ou seja, Satanás está falando, ele teme a você, Deus? Teme não. Ele gosta dos bens que você dá para ele, você o abençoa, você o cobre, você tem cuidado para com ele. É por isso que ele é da forma que é, né? E aí Deus permite, diz o texto, versículo 11, estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto ele tem, e verás que não blasfemará contra mim. Diz o Senhor a Satanás, eis de tudo que ele tem está no teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu que naquele dia, e os filhos e as filhas comiam, bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois bravaram e as jumentas passeavam junto a eles. E de repente deram sobre eles os abusos, levantaram, mataram os servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-lhe a notícia. Falava ainda este, quando veio outro e diz, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas, os servos consumiu, só eu escapei para te trazer notícias. Falava ainda este, quando veio outro e disse, dividiram caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e o levaram e mataram os servos a fio de espada, só eu escapei. Ou seja, um atrás do outro vinham trazendo as notícias, né, para Jó. Quando no final de tudo isso, o texto fala que em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus coisa alguma. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles a apresentar-se ao Senhor. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E ele diz, de rodear a terra, de passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitaste contra ele, para consumi-lo sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estendeu, porém, a mão, toca-lhe os ossos, a carne, e verás se não blasfema contra ti. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Eu olhando para isso, fiquei pensando, né? Quão pouco a gente sofre e quantas vezes atribuímos a Deus as desgraças, as aflições, não é? O texto fala que Deus permitiu que tudo isso acontecesse com Jó. E ele não atribuiu a Deus causa alguma e nem pecou contra Deus. E aí nós vamos ver que Jó, sentado em cinza, tomou o caco para com ele raspar-se. Então a mulher dele disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse teu Deus e morre, Jó. Mas ele lhe respondeu, fala como uma qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberemos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita,
Bildade, o suíta, e Zofar, o namatita. Eles combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolar. Então agora Jó não estava mais sozinho. A mulher dele, né, pelo jeito, se afastou dele, porque pediu para que ele amaldiçoasse o próprio Deus, né? E aí ele responde essa resposta tão espetacular à mulher dele, né? Pô, receba as coisas boas de Deus e as más não? E aí esses 3 amigos vêm fazer companhia para Jó e você vai ver a figura desses amigos no decorrer de todo o livro de Jó. Levantando eles de longe os olhos, não reconhecendo, ergueram a voz e choraram, cada um rasgando seu manto, lançando pó sobre as suas cabeças, sentaram com ele na terra. Sabe quantos dias? 7 dias e 7 noites, e nenhum lhes dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Eu fiquei pensando, que amigos, hein? 7 dias e 7 noites sentados ali na terra com o Jó, quieto, mudo, diante da dor do seu amigo, né? E aí no capítulo 3, Jó vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. Depois disso, passou Jó a falar, amaldiçoando o dia do seu nascimento, né? Pereça o dia em que eu nasci, a noite em que te disse, foi concebido um homem. Converterá este dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Reclame-no as trevas, e a sombra da morte habite sobre ele nuvens, espantem-os tudo que pode enegrecer esse dia. Naquela noite que dela se apodera densas trevas. Então ele está falando aqui, seja estéril aquela noite, e dela seja banido os sons de júbilo. Amaldiçoem aqueles que sabem amaldiçoar esse dia. Então ele lança essa maldição sobre o dia do seu nascimento, né? E aí ele fala, porque eu não morri, eu na madre, né? Porque eu não expirei antes de sair do ventre da minha mãe. E aí ele começa a falar tudo, né? Aquilo que estava dentro, aquilo que estava preso de dor, né? De sofrimento. E aí nós vamos ver que vai se manifestar no capítulo 4. Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse, se intentar alguém falar-te, enfardar-se-á. Quem todavia poderá conter as palavras? Eis que tens ensinado a muitos e tens fortalecido mãos fracas. As tuas palavras têm sustentado os que tropeçam e os joelhos vacilantes têm fortalecido. Mas agora, em chegado a tua vez, tu te enfadas, sendo tu atingido, te perturbas. Ou seja, ele está falando, olha, você fortaleceu a tantos, e agora, nesse momento em que você está vivendo, né, você está perturbado, você está atingido, você está, né, as palavras te tropeçam na boca, né, porventura não é o temor de Deus aquilo em que confias? E a tua esperança, a retidão dos teus caminhos? Lembra-te, acaso já apareceu algum inocente? Onde foram os retos destruídos? E aí ele faz, né? Tenta mostrar aquela verdade, né? Que muitas vezes já mostrou a outros, né? E aí ele fala assim, eis que Deus não confia nos seus servos e os seus anjos atribuem imperfeições, quanto a mais aqueles que habitam em casas de barro, cujo fundamento está no pó, e não esmagados como a traça, nasce de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso te faça caso. Se lhes corta o fio da vida, morrem e não afligem a sabedoria. Então ele mostra a brevidade do tempo dos homens, né? E ele tenta mostrar esta realidade a Jó.
Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração. Ensina-nos, papai, no livro de Jó, sabe, diante do sofrimento, das perseguições, das dificuldades da vida. Nada acontece por um acaso. Em tudo o Senhor tem propósito. Ensina-nos a confiar em Ti. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.